continuando aqui a aula de Química Orgânica, vamos falar agora de uma coisa que confunde muito o aluno, que são os radicais derivados dos alcanos. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre uma cadeia normal. Essa cadeia, ela é normal, vamos revisar aqui rapidinho, e porque ela tem apenas carbonos primários e secundários. Esse carbono está ligado a 2, ele é secundário, e esses periféricos aqui são primários. Quando você tem uma cadeia ramificada, você já vai ter aí a presença, então essa é uma cadeia aqui ramificada, você já vai ter aí a presença de um carbono terciário, que está ligado a 3. Então, para dar nome a cadeias ramificadas, aí o PAC recomenda algumas observações. Cadeia normal, não, você conta, coloca a quantidade de carbono, nesse caso 1, 2, 3 é prop, só tem ligações simples. AN é hidrocarboneto O, seria o propano. Nesse caso aqui, não. Eu teria que achar a cadeia principal, ó, 1, 2, 3... 1, 2, 3, a maior sequência aqui na verdade é essa, então essa seria a minha cadeia principal, e aqui eu visualizo o radical, que seria um radical metil. Então o nome desse composto seria metilpropano. Então, como entender essas questões de metil, etil, butil, é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Porque os alcanos, eles podem formar radicais. Então, uma cadeia ramificada, ela se forma da seguinte maneira. Eu tenho aqui, por exemplo, um CH3 e tenho aqui, ó, CH3, CH e CH3. O que é que eu estou observando aqui? Eu tenho a perda de um átomo de hidrogêniozinho aqui, tanto nesse CH3 como nesse CH3, O que é que pode acontecer? Como se trata de a perda de um hidrogênio pela cadeia carbônica, isso gera uma valência livre. Essa valência livre, ela permite ligação. Então eu posso ter aí a união do CH3 com o CH, formando uma cadeia ramificada. Então as cadeias ramificadas, elas existem na natureza porque eu tenho hidrogênios que são perdidos e a valência fica livre, permitindo assim uma nova ligação. Então, os radicais derivados dos alcanos ocorrem dessa maneira. Então, o nome do radical é só você trocar, como é derivado de alcano, você troca a terminação ano pela terminação il. Vamos entender nesta aula os principais radicais que são utilizados aí em cadeias ramificadas. Então, no primeiro exemplo que eu vou trabalhar aqui, eu vou ter aqui, ó, o metano. O composto metano, ele tem 4 hidrogênios, então ele pode perder um átomo de hidrogênio e ficar assim, ó, CH3. Esse pontinho que eu coloco, tá vendo? Ó, CH3, pontinho mais H+. Esse pontinho é só para dizer que virou um radical. Que radical seria isso? É um carbono médio. Como perdeu o hidrogênio, virou radical, eu troco a terminação ano pela terminação il, então fica radical metil. O radical com o carbono é radical metil. Se eu tiver, por exemplo, esse daqui agora, ó, CH3, eu tenho o etano. O que vai acontecer? Pode perder um hidrogênio desse carbono ou desse outro carbono. Lembrando que sempre perde um hidrogênio para liberar a valência. Então eu vou tirar o hidrogênio desse carboninho, vai ficar CH3, CH2 ponto mais o que? H+. Então eu tenho quantos carbonos? 2. Então seria et, com a terminação il. Então eu tenho radical metil, radical etil. Se eu tiver aqui esse compostozinho agora, eu vou ter duas situações interessantes. Eu tenho aqui o propano. Olha o que é que o propano vai realizar aqui na verdade. Se você observar, eu posso tirar o hidrogênio desses carbonos periféricos, né? Pode ocorrer a perda nos carbonos periféricos, como pode ocorrer a perda no carbono secundário. Então, se eu tirar desse carbono ou desse, tanto faz, porque o composto ele gira no espaço. Então, vamos tirar o carbono desse carbono primário aqui, o hidrogênio. Vai ficar CH3, CH2, pontinho ó, mais H+.
O que é que você observa aqui? Eu tirei o hidrogênio do carbono primário, né? Houve a perda no carbono primário. Então, o radical são 3, então é o propil. Mas como foi do carbono primário, a gente usa uma letrinha N na frente, chamando N-propil. Então, na verdade, o que aconteceu aqui é que normalmente a gente tira desses periféricos. Aí ele chama de N-propil, mas N significa na química carbono primário. Por quê? Eu posso perder o hidrogênio do carbono secundário. Vai ficar assim, CH3, CH, CH3, mais H+. Eu retirei o hidrogênio desse carbono. Como é do carbono secundário, eu só ia chamar ele de sec-propil. Mas se você for observar, esse carbono que perdeu, se eu isolar ele, este lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, se é igual, eu posso chamar ele também de isopropil. Então, eu tenho até agora o radical metil com um carbono, com 2 etil, com 3 seria o propil, mas eu posso ser N-propil ou sec-propil ou ainda isopropil, depende da posição onde houve a perda do hidrogênio. Se você for observar, caso semelhante acontece aqui quando eu tenho o composto butano. Se você pegar o composto aqui, butano, ele tem 4 carbonos. Eu posso também tirar os hidrogênios periféricos? Posso. O hidrogênio pode ser perdido do carbono primáriozinho aqui, mas pode ser também dos carbonos secundários. Se eu tirar do carbono primário, vou tirar desse daqui, vai ficar CH3, CH2, CH2, CH2 pontinho, e eu tirei do carbono primário. Então o hidrogênio saiu do carbono primário, o nome é N-butil. Se você quiser tirar do secundário, por exemplo, na natureza perdeu do secundário, vai ficar assim, CH3, CH2, eu vou tirar desse carboninho, vai ficar CH, vou botar o pontinho só para mostrar, CH3 mais H+. O que aconteceu aí na jogada? Eu tirei deste carbonozinho aqui que está ligado a 2, então o nome é sec-butil. Eu não vou chamar de iso, porque o lado direito é diferente do lado esquerdo, então eu não posso usar o termo isobutil. Mas existe o radical isobutil. Se você pegar esse compostozinho aqui, se você tiver esse com 4 carbonos como radical, se você traçar um plano aqui, você observa que eu vou ter o lado direito igual ao lado esquerdo, então eu posso chamar ele de isobutil. E eu ainda tenho outro comportamento interessante, que é 4 carboninhos e o carbono terciário sendo o vetor de ligação. Então, como eu perdi aqui, o hidrogênio nesse carbono que é terciário, eu chamo ele de tercibutil. Então, T-butil significa tercibutil, mostrando que o radical teve a perda do hidrogênio no carbono terciário. Ok, pessoal? Sabendo esses radicais, é só aplicar na nomenclatura, que eu vou demonstrar isso na próxima aula, na aula 6. Ok? Espero que tenha ficado claro aí esse mecanismo de radicais.